Olá, pessoal! Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui a Meg. Vamos ver se a Célia já tá por aí. Já tá aí. Hoje a gente vai falar sobre lágrima ácida, tema polêmico, super polêmico. Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Meu áudio tá bom também? Tá ótimo, Ai, que tá bom. bom! E aí, gente? E aí, tava toda penteadinha, já tá toda descabelada. Oh, meu Deus! Cachorro feliz é assim. É assim, né? É Ai, assim, que mas que bom. delícia. E aí, como é que Mas vocês que bom, doutora. estão? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora. Ai, que Podendo falar ótimo. um pouquinho desse assunto que a grande parte dos seguidores da MEG tem perguntado, tem questionado como foi, o que aconteceu. Eles veem as fotinhos da Meg de antigamente, há uns 3 anos atrás, e vê hoje, nem acham que nem é a mesma cachorra, né? Aham. É, mas Então, porque assim, você se comprometeu, né, Célia, a fazer tudo certinho, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, né, da lágrima, porque as pessoas, elas acham que existe uma solução. Então, eu quero trocar a sua dieta e isso vai resolver todos os problemas. Ou então eu vou, né, limpar o olhinho com alguma coisa, isso vai resolver. Então, vamos falar sobre isso. Aí depois a gente conta um pouquinho do caso da Meg, das ok. pessoas entenderem, né, o quanto que também o tutor faz diferença aí nesse cuidado, né, É desse verdade. resultado, né, no sucesso aí do tratamento. Bom, vamos lá. A gente abriu a caixinha de pergunta, né, gente? Então, a Isso. gente recebeu várias perguntas. A grande maioria das perguntas se repetem ali, né? Porque acho que são as dores de quem tem um cachorrinho com lágrima ácida, giram em torno ali dessas dúvidas. Então, o que é que causa? Por que que acontece? Como que resolve? Tem como resolver? Então, eu montei um roteirinho aqui para a gente seguir uma linha de raciocínio, para a gente não se perder, porque essa construção ela é importante. Mas aí eu peguei algumas perguntas que a gente recebeu e eu fui encaixando junto desse esqueminha que eu montei aqui, tá? Para a gente ir caminhando junto, tá? Ele Então, cadê a Meg, gente? Ai, tá como ela tá mais descabelado linda, ainda. descabelada, Senta aqui. linda. Então, gente, primeiro de tudo, o que é a lágrima ácida, né? Lágrima ácida é aquela mancha marrom que a gente vê nos cachorrinhos, né? Principalmente aqueles de focinho achatado e aqueles que têm pelo claro, que é mais fácil de enxergar, o contraste fica ali maior, mas você bate a cara e você consegue ver. Então, assim, a lágrima ácida é aquela mancha marrom. De ácida, ela não tem nada. Porque, na verdade, o pH da Sim, lágrima é um pH neutro, né? Então, é 7, alguns estão em 7,2, então fica mais ou menos ali nessa média. Então, se a gente vai falar, o pH da lágrima, ele é alcalino, ele não é ácido. Então, lágrima ácida é um termo que as pessoas usam. Eu acredito que veio de a sensação de que queimou o pelo. Como normalmente o ácido queima, eu acredito que seja essa associação, mas realmente, assim, o nome lágrima ácida não faz muito sentido pelo que realmente entendi. acontece ali, né? E aí, a Letícia perguntou o que causa essa mancha, né, que as pessoas chamam de lágrima ácida. Bom, a mancha, ela acontece porque na lágrima, na verdade, todos os fluidos que a gente libera do nosso corpo. Então, a lágrima, a saliva, o suor, o xixi, tudo isso são fluidos que a gente, né, libera. E tem uma substância que chama porfirina, que vem vem do ferro, tem a ver com as células vermelhas do sangue. Então, assim, é um assunto mais profundo, mas basicamente essa porfirina chega nesses líquidos que a gente vai eliminando, e essa porfirina é que faz dar essa mancha mais avermelhada, por isso que parece essa cor de Entendi. ferrugem, né? Então, na Ah, por lágrima isso tem. que tem. Por isso que então mancha também a patinha quando lambe, porque também tá na saliva, né? Exatamente, exatamente. Tem cão que tem os pelinhos muito
muito densos ali na região, né, da vulva, do pênis, e ali também às vezes fica com essa mesma coloração, porque às vezes, né, a tosse higiênica não está muito baixinha, acumula a urina ali, e é normal de acontecer. Então, mas não é só a lágrima, mas qualquer fluido que a gente está eliminando ali, que vai ter essa porfirina, né? Então, essa porfirina está presente ali. E aí, se é uma quantidade pequena, tem um pouquinho de lágrima ali, não está umedecendo ali aquele local, isso não é um problema. É natural, é normal. O problema da mancha acontece quando essa lágrima acumula por algum motivo. Então, a lágrima, né, a mancha, ela é uma consequência de algo que está fazendo com que acumule essa umidade ali. Entendeu? Então, não é um problema, não é uma doença, é uma consequência. Vamos chamar de sintoma, digamos assim. Tem a lágrima, tem a mancha marrom, a gente precisa procurar por que isso está acontecendo, tá? E aí, por que isso acontece? Tem vários motivos, vários. Eu até fiz aqui para não deixar passar nada. Então, assim, eu vou separar em 2 grupos, tá? O grupo de alterações de cílio e pálpebra. Então, eu não vou explicar muito aqui. Mas tem alguns cães que os cílios, eles nascem fora do lugar. Então, tem cílio que nasce na parte de dentro da pálpebra. Então, ele tá no lugar errado, fica cutucando ali o olho, se irrita. O olho produz mais lágrima para tentar lubrificar. Tem olho que nasce no lugar certo, mas ele nasce no sentido errado. Então, ao invés de nascer assim, ele fica cutucando ali o olhinho do animal. Então, assim, os cílios, tem várias coisas que acontecem ali para esse cílio estar, de alguma forma, errado ali naquele local. Mas isso incomoda, irrita ali a conjuntiva, né? E a questão das pálpebras, tem várias alterações também. Então, a gente tem pálpebra que é mais caída, a gente tem pálpebra que ela é mais viradinha para dentro. E o maltês, né, já que a gente tá falando da Meg, tá falando dos seguidores malteses aí, eles têm já como uma forma, como genética, o cantinho de dentro, ele é mais viradinho para dentro. Então, principalmente nessa parte mais aqui de dentro, esse cílio, ele nasce normal, mas como essa pálpebra está um pouquinho mais virada para dentro, isso fica ali irritando. Então, naturalmente, pela anatomia do maltês, ele tem essa tendência. Tem maltês que não tem? Tem. Mas a maioria deles vai ter. Então, isso já é um grande motivo para aumentar essa produção de lágrima aí. Mas sim, primeiro grupo, alteração de cílio e pálpebra, tá? Aí tem outra. O Thiago perguntou, né? Por que os cães de focinho curto têm uma tendência maior de ter? E a Carol perguntou se toda raça pode ter isso. Toda raça pode ter? Pode, porque são inúmeras causas que podem, né, levar a essa produção ou esse acúmulo maior de lágrima ali. Então, algumas raças vão ter uma predisposição para uma alteração, outras raças para outra, mas não é exclusivo de nenhuma raça. Mas os cães de focinho achatado, né, eles que o focinho bateu para dentro. O que aconteceu aqui com o caninho que fica para drenar a lágrima? Ele ficou torto, ele ficou fechadinho ali, apertadinho. Então, e os malteses, eles se incluem no grupo de braquicefálicos. Eles não têm aquele focinho tão achatado, igual os bulldogs, né? Mas ele também está incluído nesse grupo. Então, quando isso acontece, a gente tem um ducto que era para ser retinho. Esse ducto, gente, é como se fosse um ralo. Ele pega a lágrima que está acumulando aqui em cima, joga ali para a parte de trás do nariz e o animal engole essa lágrima que vai drenando. Se esse ralinho entope, ou porque ele não tem uma espessura suficiente para dar vazão, né, para essa quantidade de lágrima, ou se ele está muito torto, igual quando a gente está lavando o quintal, a mangueira dobra, para de passar, né? Então, essa tortuosidade também drena, mas não tanto que deveria, e às vezes pode ter alguns cistos ali, que não está deixando descer o suficiente. O que acontece? Vaza por cima, e aí acaba acumulando na parte do rostinho mesmo, né? Então depois você vai falar, então, se já veio perguntinha, se cirurgia também resolveria ou não. Depende da causa. Depende da causa. Porque se for uma obstrução, precisa fazer uma ressonância, ver que tipo de obstrução que tem ali, se é um fechamento, se tem uma malformação ali, se é um entupimento, se tem um cisto. Então, tem cirurgia para
isso. Mas precisa fazer todo o acompanhamento, fazer os exames corretos para daí fazer a cirurgia, né? Em humano se faz muito, né? Porque em humano é mais fácil, a gente é mais consciente, é uma cirurgia delicada, mas na veterinária tudo fica um pouquinho mais complicado porque o paciente não está entendendo o que está acontecendo, Sim. né? Mas a cirurgia, dependendo do que está ali por trás, pode ser uma opção, com certeza. Outra coisa que também a gente vê que está muito relacionado com a mancha marrom, alergia, que aí é o caso da Meg, né? Então, os cães alérgicos, eles têm uma doença genética. A alergia, ela é genética. Então, é uma alteração que está ali com o animal, esteja ele coçando ou não. Então, a gente tem deficiência da barreira cutânea. Então, várias coisas que acontecem ali. Mas, cães alérgicos têm uma tendência muito grande a ter o que a gente chama de ceratoconjuntivite seca qualitativa. Então, a lágrima, ela é composta basicamente de 3 coisas, que é água, gordura e muco. Quando o animal ele é alérgico, ele tem uma pele muito ressecada, essa parte não funciona muito bem. Acaba que ocorre uma desproporção dessa lágrima. Então, ela é uma lágrima mais gordurosa, com mais muco. Quando a gente tem uma coisa que é mais gordurosa, mesmo que o ducto esteja funcionando direitinho, a gordura não desce com tanta facilidade. Então, às vezes, acaba entupindo por consequência do quadro alérgico, né? E aí, se a gente juntar um defeito anatômico com um quadro alérgico, aí a gente tem 2 coisas que a gente precisa controlar, né? Antes de pensar em resolver essa questão da mancha. E aí, pensando na mancha, né? Já que a gente está falando de alergia, a Graziele, a Mônica, elas comentaram, né? Que as patinhas estão ficando vermelhas. E aquilo que a gente comentou, né? A Meg tinha também as patinhas bem marronzinhas, né? Bem marrom. E como no caso a Meg, ela é uma cachorrinha alérgica, todos os lugares onde ela lambia com frequência, ia ficar marrom. Então, assim, tem paciente que chega no consultório, eu não preciso nem perguntar, eu só pergunto quanto que ele lambe a pata. A pessoa fala, como é que você sabe que ele lambe a pata? Aí eu falo, porque é só olhar pra ele que a gente vê de longe, né? Então, como a saliva também vai ter essas porfirinas, a urina, o suor, tem cão que às vezes não é alérgico, mas como o cão só troca calor pela respiração e pelos coxins, às vezes o animal sua demais e esse suor, os pelinhos aqui da parte de baixo ficam mais queimadinhos, mas em cima não tem lambedura, não tem nenhuma alteração. Então, às vezes, o cão não tem a lágrima, porque não tem nenhum defeitinho ali de base, mas os pelinhos ali de baixo podem ficar queimados por conta disso. Mas o cão que lambe pata fica com esse pelo amarronzado justamente por conta disso. Porque tá levando a umidade, tá levando, né, essas substâncias ali para esse pelo. E quando a gente tem uma região inflamada, uma região úmida, a gente cria um ambiente perfeito também para proliferação de bactérias, né? E aí acaba piorando, aumenta ainda mais a inflamação e aí acaba virando uma bola de neve. Então, ainda que a gente não entre com nada para resolver a questão da mancha em si, controlar a causa base, ainda que a mancha não seja um problema estético, a pessoa não se incomode. Controlar a base é importante porque a proliferação de bactéria pode gerar um problema. Então, eu posso ter uma conjuntivite, eu posso ter uma pododermatite, que é quando tem infecção e inflamação no meio dos dedinhos. Então, tem sempre que olhar para essa questão. E aí, agora eu não lembro quem foi que comentou que começou agora com 5 anos, né, a ficar com a manchinha marrom, com as patinhas marrom. Tá com a patinha marrom, eu põe na mão do fogo, 99,9% de certeza que ele tem algum processo alérgico envolvido. E aí precisa investigar qual que é a causa da alergia. Se é alimentar, se é ambiental, se precisa ajustar, né, a hidratação, o preventivo de pulguinho com carrapato, enfim, aí é um outro mundo à parte. Doutor, né? Então não necessariamente já nasce com uma lágrima ácida. Pode apresentar isso depois de um tempo de vida do cachorro. Pode. Porque a Meg já veio para mim com uma lágrima, né? Mas tem cachorro comum que eu vi nas perguntinhas que depois de tanto tempo de vida que foi começar a surgir. Exatamente. Porque tem cães que não vão ter o defeito ali no olhinho nessa drenagem da lágrima. Então, se não tem uma justificativa para acumular essa umidade ali, não tem por que esse pelo ficar manchado, né? Porque não está ficando úmido, não está acumulando.
em algum momento da vida desse animal ele passou a inflamar, passou a ter algum problema, porque não necessariamente é congênito, o animal nasceu com aquele defeitinho. Tem outras causas que não necessariamente vêm do nascimento. Por exemplo, cão muito idoso. O meu cão tem lagrimaça, né? Ele é um bulldog inglês, tem um focinho chato, mas ele nunca teve muita mancha. Mas agora ele já está com quase 8 anos. Os cães, quando vão envelhecendo, assim como a gente, eles vão perdendo colágeno, né? Então, a prega aqui do narizinho vai ficando mais flácida, a pálpebra vai ficando mais flácida, e os cílios dessas pálpebras flácidas podem acabar, em algum momento, começar a incomodar, coisa que antes não acontecia, até pela questão da idade. Então, tem cão que vai apresentar isso quando está idoso já. Tem cão que vai apresentar ali na primeira crise alérgica. Tem cão que vai vir desde o canil, já vem com essa manchinha, porque daí é a questão da drenagem do ducto ali mesmo, né? Então, são várias causas. E é difícil a gente falar, né? Ah, vai aparecer com tal idade, ou vamos esperar que vai desaparecer, porque são muitas justificativas para que ela aconteça e não tem uma matemática ali, né? De quando. Oi, linda! Já está do lado, o rabinho. Toda descabelada, que delícia, gente. Oi, Meg. A Meg cheirava até mal. Oi? Aqui na Meg cheirava até mal. Tinha um mau cheiro na Meg. Por conta da proliferação de bactérias, né? Então, podia limpar, secar, que continuava aquele cheiro ruim, né? Exatamente. Né, então, a umidade favorece com que a bactéria se multiplique ali, né? E tem a questão da alergia da Meg. A inflamação aumenta também a temperatura da pele. Aí a bactéria está ali no ambiente perfeito para se multiplicar. Então, a gente precisou controlar a inflamação, tirar as bactérias, para daí a gente resolver o problema. Se a gente não olhasse para essa questão da Meg, provavelmente ela poderia ter, às vezes, até uma ulceração dessas dobrinhas aqui do rosto, ter uma conjuntivite. Acaba não sendo somente estético, né? Exatamente, exatamente. Nem sempre. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Então é muito individual mesmo, né? E, bom, e aí pra gente descobrir a causa, que foi paçoca pingue-mel, não sei o nome, quem foi que perguntou, qual dos três que foi. Mas como que a gente faz para descobrir essa causa? Como são muitas causas, o primeiro passo é procurar um oftalmo. Procurar um bom oftalmo que converse com você, explique, né? Então, o que o oftalmo vai fazer? Ele vai avaliar o olhinho do animal, ele vai ver se os cílios estão todos no lugar certo, vai ver como que está a posição dessa pálpebra, vai ver, né, como que está esse ductozinho que drena essa lágrima. Então, ele vai fazer alguns exames ali no consultório e, se for necessário, ele vai pedir exames de imagem. Então, assim, muitas vezes, ele vai pedir uma ressonância, né? Pra gente ver como é que tá realmente aquele ducto, se é necessário fazer uma cirurgia, se a cirurgia é necessária e se ela vai resolver, né? Porque muitas vezes o ductozinho ali pode nem ter terminado, ele pode estar pela metade. Então, o exame de imagem, ele é imprescindível pra gente olhar para a causa. E aí, descobrindo a causa, pode fazer o tratamento correto, né? E caso esteja tudo ok, né, da parte oftálmica, cílios, pálpebra, anatomia e etc., ou, né, se tiver tudo bem com essa parte, ou se o animal tiver sintomas de alergia, então, otite com frequência, lamber o meio dos dedinhos, esfregar o rostinho, né, no sofá, no tapete, muitas vezes coceira, e pode ser um sinal de alergia e não um incômodo da lágrima. Então, se tiver tudo bem com a parte oftálmica, ou o animal tiver sintomas da questão alérgica, aí tem que procurar um dermato. Porque se não controlar, descobrir a causa da alergia e não controlar essa alergia como vocês estão fazendo com a Meg, tratar essa mancha não vai adiantar nada. Porque assim que acabar o tratamento, e não é um tratamento que a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser na vida, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, não vai resolver nada. Então, a gente só vai estar expondo um organismo a um protocolo que não vai ser definitivo, que não vai ser duradouro, porque a base vai continuar ali. E quem tem pet alérgico sabe que viver controlando essa alergia não é uma tarefa fácil. Então, exige muita dedicação. Então, assim, descobrir ou oftalmo ou dermato, né? De preferência os dois em conjunto. Para que a gente possa... então isso é importante.
certeza. Porque às vezes as pessoas não sabem para onde vão, né? No meu caso, no caso da Meg, eu vi um cachorrinho branquíssimo, branquíssimo numa loja pet, e aí eu já tinha tentado de tudo, então eu perguntei. Na verdade, eu perguntei assim, o que você dá para o cachorro tomar para ficar branquinho? E a pessoa foi muito top comigo. Ele falou assim, não, eu não vou te indicar o que a minha cachorra tomou, porque não pode fazer o mesmo tratamento com o teu, né? Pode não se dar bem. Eu te indico você procurar um profissional. Eu tenho muito seguidor, mas o que ela tomou? Quanto tempo foi? Você tem uma receita? Passa para mim. É, Então, o que você falou é importante. Primeiro, um oftalmo. Se o oftalmo estiver tudo bem, procurar um dermato. Você vai exatamente. tentar E assim, bem primeiro o com eles. oftalmo, gente. Eu não vou puxar a sardinha pro meu lado, porque 90% das causas ali, elas são oftálmicas, né? São problemas Entendi. oculares. Então, não adianta querer passar no dermato, porque ele vai te encaminhar para o oftalmo primeiro, Tá. né? Então, primeira coisa, oftalmo. O oftalmo falando, podemos resolver dessa forma? Resolve o problema primeiro, depois pensa em tirar a manchinha que está ali no pelo. Muitas vezes resolve Ok. até sozinho, sem precisar fazer intervenção nenhuma. Porque se eu tiro a causa, a consequência desaparece. Às vezes a gente precisa fazer Ok. intervenção, mas o oftalmo é imprescindível para resolver. Se não for causa oftálmica, aí pode ir para o dermato. Então, para quem eu falei aí dos seguidores da Meg, procura um dermato, volta, procura primeiro o Volta. oftalmo. Se tiver tudo ok com o oftalmo, aí você vai para o dermato. Exatamente, exatamente. É o caminho ideal. A não Ok. ser que a gente esteja falando, por exemplo, de uma raça que não tem tendência a ter alterações. Ou, por exemplo, o cachorrinho que nunca teve a mancha amarronzada ali nos olhinhos. E aí, com 5 anos, começou a lamber pato. Pode ir primeiro no dermato. Porque a alteração ocular já teria trazido essas manchas antes. Então, se começou agora, com 5 anos, não tinha mancha nos olhos, começou na patinha, né, em outras partes, procura um dermato. Se o dermato sentir necessidade, ele vai te encaminhar para o oftalmo, mas nesse caso dá para ir direto para o dermato, sim. Ok. Tá? Muito bom. Muito bom. E outra pergunta também que chove para mim é em relação à dieta. Gente, dieta é um tema polêmico dentro do tema polêmico da lágrima ácida, né? Porque não existe nenhuma comprovação que diga por que tal dieta funciona melhor, por que tal dieta não é indicada, por que os veterinários indicam trocar a ração. Então, é um assunto que é bem complexo. Mas vamos entender aqui algumas coisas, tá? A nossa dieta, ela sendo uma boa dieta, isso para os cães, para os gatos, para nós humanos, independente para quem. A nossa dieta faz parte da nossa saúde. Então, se eu me alimento bem, eu tenho uma imunidade boa, os meus órgãos internos, eles vão ser mais saudáveis, a minha pele, o meu cabelo, tudo que eu ponho para fora vai ser de qualidade maior, né? Então, a questão de uma boa alimentação ajuda o organismo como um todo. Agora, por que a ração X funciona para o totó, ele deixou de ter essa mancha quando passou para a dieta X? Até o Bruno perguntou, acho que da ração premiata, né, que eu acho que estão comentando muito dessa dieta agora. Então, assim, o que eu consegui de informação e não tem comprovação é que cães que comem uma quantidade, né, maior de proteína de aves e vísceras têm uma tendência maior até as manchas. E quando a gente troca dieta, normalmente a gente vai para umas rações específicas, essas dietas têm a tendência de ter um pouco menos de quantidade desses ingredientes. Então, alguns cães respondem bem a essa troca por conta disso. Então, a gente está restringindo alguns ingredientes que podem intensificar ali. É garantia? Não, não é garantia. Tem gente que fala para mim, eu entrei com a ração X, que todo mundo fala que resolve, e no meu cachorro foi pior. Aí a gente troca para uma outra ração, não adianta. Aí vai para a alimentação natural, que a gente tem mais controle do que está oferecendo, melhora. Por quê? Não é porque é uma dieta melhor, é porque é uma dieta mais controlada. Eu sei exatamente o que está entrando ali, então eu consigo manejar os ingredientes. Sim. Então, até conversei com uma amiga que é nutróloga, e ela falou, tá com a dieta, tem a mancha, né, tem a lágrima ácida, troca a proteína de ave por outra proteína e tira as vísceras, né, por um tempo. Claro, gente, pelo amor de Deus, eu não sei se tira, se diminui, essa parte não é comigo, é com o nutrólogo, eu não
fui atrás de informação para conseguir passar a informação melhor para vocês. Mas aí a gente priva o animal dessa proteína de ave e as vísceras. Se melhorar a mancha, tem relação com a alimentação. Se não melhorar, a base não é alimentar. Esse animal não vai ter nem melhora e nem piora com troca de ração, de ingrediente, de nada disso, tá? Então, o organismo ele é muito individual. Tem a parte oftálmica, tem a parte dermato, tem o padrão racial, tem a questão da dieta. E claro que cada organismo vai ter uma microbiota diferente. Então, o que faz parte da minha alimentação com alguma frequência, pode ser que se você comer, o seu corpo não aceite tão bem. Então, cada organismo é diferente, vai reagir de uma forma diferente. Então, não existe matemática ali. O que serve para um pode não servir para o outro e vice-versa, né? Ok. E, bom, existe solução? Maria José, e eu acho que é a pergunta do milhão, né? Gente, solução depende da causa e do quanto você está disposto a investir na investigação, fazer exame. A gente sabe que uma ressonância, por exemplo, não é um exame barato. Fazer uma cirurgia, né, às vezes de correção, dependendo do que tem ali no exame de imagem, pode ser que precise de 2, 3 veterinários, um oftalmo, um ortopedista. Então, assim, depende da causa, do quanto você está disposto a investir para descobrir o motivo, depende do quanto você está disposto a investir no tratamento e depende do quanto você está disposto a investir o seu tempo na manutenção. Porque não adianta eu fazer intervenções por um tempo, ver que tá tudo bem e afrouxar a minha mão. Ah, tá tudo bem, sim, não tá ficando úmido, não vou mais limpar aqui o olhinho todo dia, vou limpar dia sim, dia não, de repente tá limpando uma vez por semana. Aí a mancha volta, porque o tratamento não dá certo. Solução existe, mas as expectativas têm que estar alinhadas. Então, sem o tratamento correto, com o diagnóstico correto, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem gente que fala, porque o veterinário falou que não tem solução. Peraí, não tem solução ou você não está disposto a investir, né, em todo esse caminho necessário de ser percorrido para você chegar lá, né? Então, assim, muitas vezes a gente diz pra gente mesmo que não tem solução porque nós não estamos dispostos a chegar lá. Se você está disposto, muita coisa tem para ser feita. Se você pensa, realmente isso é uma questão estética, não estou disposto, né, a caminhar todo esse caminho que, por conta de uma questão estética, tá tudo bem, isso não é um problema, né? Se a mancha ali do seu animalzinho não tiver com bactéria, né, não tiver infeccionado, tá tudo bem. Então é só realmente alinhar a expectativa. A solução tem, depende de todas essas variáveis aí, né, que estão envolvidas. A Meg, tem quanto tempo que a gente fez o tratamento dela, Célia? 2022. Foi 2022? Eu acho que foi no começo de 22, né? É. Então, assim, o caso da Meg, a gente conseguiu identificar o que tinha de base ali. A gente interviu nessa base e estamos mantendo ela controlada até agora. Então, assim, solução tem, mas tem que ter tutores super dedicados também, né, caminhando ali junto. Senão fica difícil mesmo da gente garantir ali que esse resultado ali vai perdurar, né? Então, a Cris... Então, doutora, uma pergunta minha, então. Independente, foi feito um tratamento oftalmológico, então com dermato, ela pode voltar? Pode. Pode voltar a ter essa dependendo da causa. Então, vamos supor que o animal não tem nenhuma alteração no ductozinho nasolacrimal, tá perfeito, tá drenando da forma correta. O que está acontecendo é um excesso de produção de lágrima, porque tem um cílio ali que está cutucando o olho. Se esse cílio for corrigido e nenhum outro cílio começar a nascer errado, esse problema está solucionado. Entendeu? No caso das alergias, alergia pro resto da vida, não tem cura, né? Então tem controle, a gente convive com a doença até o dia que o animalzinho ir lá pro canil dourado. Então, se esse tutor não se empenha em fazer os cuidados de manutenção e o animal entra em crises repetidas, essa lágrima vai voltar, não é nem que ela pode, ela vai voltar, né? Então, são muitas variáveis: diagnóstico, tratamento, manutenção.
Então, o diagnóstico, quanto que você está disposto a investir nisso, o tratamento também e a manutenção. Se for diagnosticar e tratar e não for fazer manutenção, tem que colocar na balança, né? E eu falo colocar na balança, não porque os tratamentos não dão certo ou porque não é importante a gente controlar, né, esse lacrimejamento, porque ele pode, né, ter um acúmulo de bactérias ali, e isso realmente é um problema. Mas eu falo na questão de o tratamento, gente, ele é a base de antibiótico. Ninguém ninguém chega na farmácia e compra um antibiótico sem receita, porque é perigoso, né? O antibiótico, quando a gente prescreve um antibiótico, a gente precisa ter um motivo que justifique essa prescrição. Então, eu preciso ter uma bactéria ali, eu preciso ter critério na hora de fazer essa prescrição. Então, se eu faço um ciclo desse antibiótico nesse momento e o tutor não se empenha e essa lágrima depois de 1 ano, 2 anos, 6 meses volta a aparecer, da minha mão não sai outra prescrição. Eu acabo, na verdade, fazendo o tratamento porque eu sei que se eu não prescrever sendo extremamente criteriosa na prevenção de que isso volte, os tutores vão dar um jeito de conseguir uma receita, às vezes nem vai ser um veterinário que vai prescrever, eles vão conseguir uma receita e eles vão tratar. E aí, se isso se repete algumas vezes, a gente pode estar criando uma resistência bacteriana. Se eu crio uma resistência bacteriana, por mais que não sejam bactérias patogênicas, né, que causam doenças, a gente troca a microbiota. Então, aqui na minha casa, eu tenho as mesmas bactérias do meu marido, dos meus gatos e do meu cachorro, porque a gente troca. Você tem as mesmas bactérias da Meg e a Meg tem as mesmas bactérias que você tem na sua pele. Se a gente troca essa microbiota e você pega da Meg, por exemplo, uma bactéria resistente, se em algum momento essa bactéria for parar em algum lugar errado, por exemplo, uma infecção urinária, e foi essa bactéria que causou, você vai precisar ficar internada, fazendo tratamento, entendeu? Para uma bactéria perigosa, que não era para ser perigosa, mas a gente fez com que ela se tornasse perigosa. Então, por isso que eu sou muito chata, gente, eu sou muito chata. Eu não trato animal com menos de 1 ano de idade. Não trato, porque essa microbiota intestinal, ela nem está formada, o animal nem entrou com uma dieta definitiva. Como que eu vou matar todas as bactérias desse intestino, atrapalhar a absorção dos nutrientes que são importantíssimos para o desenvolvimento do animal, por conta de uma questão estética, na grande maioria das vezes. Para depois, quando eu trocar a dieta para ração de adulto ou para alimentação de adulto, esse animal pode vir apresentar de novo essa lagrimasta e eu vou ter que fazer um outro ciclo. Então, eu sou muito criteriosa. Eu só faço tratamento quando a pessoa realmente está disposta a fazer tudo o que precisa ser feito, a passar por todas as etapas, né? No caso da Meg, tinha bactéria, ela tinha bactéria no corpo inteiro e, assim, era uma quantidade, né, e um quadro onde a gente precisava, de qualquer forma, entrar com um antibiótico oral para resolver o quadro que ela estava naquele momento. Então, como eu já ia precisar do antibiótico sistêmico, a gente já entrou com um tratamento de início, antes da gente ter 100%, né, o diagnóstico do que causava alergia, o controle, etc. Porque não fazia sentido eu entrar com antibiótico e aí depois, no final, que tivesse tudo bem, entrar com um novo ciclo. Então, no caso da Meg, eu juntei as duas coisas para a gente também ser inteligente, né, nessa questão de exposição aos antibióticos. Mas tem muito paciente meu que não tem necessidade de entrar com antibiótico sistêmico, e aí a gente faz todo o protocolo tópico, né, com os antissépticos que a gente passa direto na pele, que não são de tomar por boca, controla a alergia, controla a inflamação, descubra a causa, se é alimentar, se é ambiental. E quando o animal está realmente controlado, aí o tutor ganha de mim o voto de confiança para a gente fazer o tratamento. Porque eu sei que ele vai manter esse resultado. E tem idade, doutora? A partir de alguma idade do animal para começar esse tratamento ou não? Mesmo novinho, de meses? Eu não faço tratamento com menos de 1 ano de idade. Para mim, 12 meses a gente troca para a dieta de adulto. Tem algumas raças que são maiores que comem a dieta de filhote até um pouco mais, né? Então, assim, eu sempre peço para que o animal esteja ali estabilizado com a dieta definitiva de ir para um adulto há uns 2, 3 meses, pelo menos, para que essa microbiota consiga se estabilizar ali, né, com esses novos ingredientes, e aí sim eu posso gerar uma agressão nessa microbiota
que eu consigo depois recuperar sem trazer muitos malefícios, né? Entendi. E, gente, antibiótico, quando a gente dá um antibiótico por boca, ele chega no corpo inteiro. Então, ele vai chegar Sim. na pele, ele vai chegar No na fígado. lágrima, na urina, nas fezes, nos órgãos que estão lá dentro, vai percorrer, né, pelo sangue o corpo inteiro. Então, quando a gente faz um tratamento com antibiótico, depois eu preciso olhar para a saúde intestinal desse animal, então eu preciso recuperar o que eu prejudiquei com esse protocolo. Eu preciso repor as bactérias dessa pele, então eu preciso controlar o pH dessa pele, eu preciso repor tudo que eu tirei dela. Porque senão eu melhoro uma coisa e pioro a outra. Então não faz sentido. Então não é simplesmente lá dar um remedinho, beleza, ficou lindo, não tem mais mancha. E a saúde que vem por trás disso, né? Então, qualquer tratamento, independente se é com antibiótico ou não, a gente está tratando uma coisa, mas a gente sempre precisa olhar para o que está em volta daquilo, para que a gente não prejudique outras partes, né? Então, assim, eu sou muito, muito, muito criteriosa na hora de fazer minha prescrição. Então, tem muita gente que me manda mensagem querendo saber, né, o tratamento, o protocolo. Porque eu já dei e não funcionou, eu já sei o que é, eu vou pagar a consulta, então, para você me dar a receita. Da minha mão, com o meu carimbo não sai. Porque tem todos esses critérios, né? A gente precisa ser responsável por trás da nossa escolha, né? Então, eu queria muito, muito pontuar essa questão, porque ela é muito importante. As pessoas, elas fazem isso porque elas não sabem do risco que se corre, né? De usar os medicamentos sem ter esse cuidado, né? Por falta de conhecimento. Então, eu que sou veterinária, que tenho esse conhecimento, que preciso passar ali para essa pessoa, né? E tem muita gente que, a hora que eu falo, olha, pode ser que volte, aí a gente não vai tratar de novo, essa vai ser a nossa tentativa, vai ter que passar assim, assim, assado, preciso que você passe com o oftalmo vai me mandar um encaminhamento dizendo que tá tudo bem. A grande maioria das pessoas desistem, né, no meio do caminho, porque é cansativo, mas é melhor ser cansativo e fazer certo do que fazer de qualquer forma e depois acabar se arrependendo ou não tendo o resultado que a pessoa está esperando, né? Mas vale a pena, hein? Vale a pena. Vale a pena começar o tratamento e até o fim. Vale a pena. Se bem que a dona do canal está escondida atrás de mim, ó. Tá aqui, ó. Aqui é dela o negócio, ó. Esse tá mocinha. Tá escondido aqui. Não gosta de celular, não gosta de câmera, não. Não gosta, não? Nem parece. Você é blogueirinha, não gosta de câmera? Mas vale a pena você ver um cachorro totalmente diferente. Ele tem mais alegria, tem mais vida. Até pra gente mesmo, você pega o bichinho lá cheirando ruim, por mais que você limpe, né? Por mais que você gaste, é sorinho, é água não sei o que, água filtrada. Aí é algodãozinho que ficou no olho, aí você compra gás, então você tem um investimento também, né? Sim. Aí quando você vai no tratamento, você descobre o que é e você vai até o fim, nossa, vale muito a pena. Vale a pena. Exatamente. É não ter preguiça, ter vontade, ter recursos, né? E não é nada assim em questão de financeiro, uma coisa tão cara, não. É mais da gente ter tempo também, né, doutora? Muitos tutores também trabalham fora, tem a medicação na hora certa. Então, assim, é um conjunto de coisas para você poder conseguir ver seu animal legal do jeito que a gente quer ver, né? Exatamente. Eu olho para o investimento, no início é um investimento financeiro, porque a investigação demanda exames, demanda consultas, né? Demanda um serviço especializado na busca daquilo. O tratamento depende da causa. Tem tratamentos que vão, né, ser mais custosos, porque vai envolver procedimento cirúrgico, vai envolver outras questões. Tem tratamentos que não vão ser tão caros, mas o investimento, que é o investimento que realmente faz diferença a longo prazo, é o investimento de tempo. De se dedicar e fazer, porque a gente tem preguiça. Quando a gente vê que tá tudo bem por bastante tempo, a gente fala assim, eu tô tão cansado hoje, um diazinho só não vai fazer mal. Aí no dia seguinte você faz, aí depois de 2 dias você tá com preguiça de novo, aí você deixa. E aí as falhas que são espaçadas, elas passam a ser mais constantes, né? E quando a gente afrouxa a mão nesse cuidado, a gente acaba perdendo a oportunidade de manter ali, né, o resultado que a gente teve. Então, o investimento de tempo, ele é primordial mesmo, assim, é a questão da dedicação, né? Por isso que eu falo, o tratamento, a prescrição, ela sai da minha mão.
Mas o sucesso do tratamento está diretamente relacionado com a dedicação dos tutores. Porque a minha parte é 20%, 80% é o que vocês fazem, né, para que isso dê certo. Então... E essa pessoa aqui ainda não toma medicação, não toma comprimido. Ela morde, te come o seu dedo fora, mas não toma comprimido. Então eu tinha que levar aqui na veterinária, onde ela toma banho, para o médico ali dar um comprimido para ela todo dia. Sério? Não toma. Se você amassa ele, ela não come nem a carninha, nada, que ela sente o cheiro. Se você coloca dentro, ela joga o comprimido fora e engole a carne. Essa é terrível. Terrível. Então, assim, é um trabalho mesmo, é um trabalho. É um trabalho. E não tem uma pílula mágica, né? É um conjunto de coisas ali, é um caminho, né? São várias coisas que juntas levam a gente nesse caminho. Olha aí, você foi todos os dias no veterinário para conseguir fazer a medicação nela, entendeu? Então, muita gente que quer fazer o tratamento não ia fazer isso. Ia dar, e aí engoliu, beleza. Não engoliu? Ah, tudo bem, amanhã eu retomo. E assim a gente vai gerando a resistência bacteriana, né? Então, então assim, tem que estar disposto, gente. Não tem outra opção a não ser assumir que essa disposição será necessária, né? E, bom, tratamento definitivo a gente falou, o que fazer, como melhorar, é descobrir a causa e manter os cuidados, né? Tratar a causa e manter esses cuidados, que é o que a gente está justamente falando aqui. A Vivian perguntou como manter esse olho sequinho. O que eu oriento? No caso da Meg, ela já tinha esse cheiro ruim, porque já tinha proliferação de bactéria, né, que tem um quadro alérgico, né, por trás, e a gente sabe que tem uma multiplicação muito rápida das bactérias por conta da inflamação de base da alergia. Mas se esse animal tem um cheiro ruim, ele precisa de atendimento. Então, ele precisa passar com o veterinário, para o veterinário identificar o quanto de bactéria tem ali, para ver qual que vai ser o tratamento. A partir daí, acabou com as bactérias, ou se é um animal que só tem a mancha e não tem esse cheiro ruim, não tem aquela remela mais amareladinha, o que eu recomendo? Água filtrada, realmente para a gente limpar esses olhinhos, porque água filtrada não vai deixar úmido também? Vai, mas é diferente, porque a lágrima tem as porfirinas, a água filtrada não. Então, quando eu venho com essa água filtrada e eu limpo esses olhinhos, eu estou retirando o excesso de lágrima e a umidade que vai ficar ali é a umidade de água. Rapidinho vai secar, vai absorver, beleza. Durante o dia, se vê que esse olhinho tá ficando molhadinho, úmido, mais frequente ao longo do dia, aí vem com um algodãozinho seco, né? Eu gosto muito daqueles disquinhos ou quadradinho que não solta o fiado. E seca esse olho, né? É o que a gente tem para fazer de cuidado paliativo. E assim, se a maioria das pessoas fizesse isso, pelo menos metade não ia se incomodar tanto com a mancha. Mas é que as pessoas preferem que realmente, mas eu quero tratar. Mas achando que o tratamento vai resolver os problemas, né? Mas mesmo tratando, esse cuidado ainda vai ser necessário. Então, antes de pensar em entrar com tratamento, em fazer alguma intervenção, crie esse hábito. Criou o hábito, todo dia eu vou, eu limpo o olhinho, eu seco durante o dia, isso virou um hábito, virou rotina na minha casa, isso não é mais um sacrifício. Aí eu acho que vale a pena você pensar em tratar. Se isso é um sacrifício, se você pula etapas, se você falha nessa limpeza, né, antes mesmo da gente entrar com alguma prescrição, não vai valer a pena você mexer com isso, né? Entrar com antibiótico, enfim. Então, para manter sequinho, limpar com água filtrada para tirar a lágrima e manter sequinho com um algodão seco mesmo. Não tem muito segredo, não. E eu acho que de lágrima era isso. Tem uma pergunta aqui da Kátia Oliveira. Ela falou que o cachorrinho dela tá ficando com o pelo amarelado. Não acho que tem a ver com a lágrima ácida, não acho que, né, o pelo amarelado, o cão de pelo branco, normalmente no pet shop usa aqueles shampoos branqueadores, né, que tem som roxo. Eu uso no meu cabelo também, gente, que desamarela. Se ele toma banho no pet shop e tá usando esse produto, pode ser várias coisas. Ou esse pelo tá precisando de uma hidratação com mais frequência, nutrição, ou toma sol demais, o sol também oxida o pelo, vai amarelando,
ou se toma banho em casa, tá precisando usar o shampoo branqueador ou passar condicionador. Tem muita gente que não usa condicionador, se a cutícula do pelo se mantém aberta porque não usou o condicionador, pode acontecer do pelo ficar mais opaco, quebradiço, pode amarelar também. Então, assim, se for o pelo todo ficando mais amarelado, eu pensaria mais uma questão de cosmética, de cosmiátrica mesmo, do que num problema de saúde. Então, Kátia, verifica aí certinho como é que tá o cuidado dos pelos e dá uma ajustada aí. Se não melhorar, um dermato pode te ajudar melhor. Sim. Mas eu acho de dúvida, eu acho que eram basicamente essas, né, Célia? É isso, era isso mesmo. As perguntas que se repetem, se repetem, se repetem. Que todo mundo enche meu direct, eu não consigo responder todo mundo. Porque são muitas informações, eu não consigo responder tudo isso individualmente, né? Então a live eu vou mandar o link para quando vocês me chamarem aqui. Ai, que bom. Ai, que Vai bom. ficar mais fácil. O pessoal fala assim, eu quero lá, dá o telefone da sua doutora. Fala assim, assiste a live primeiro, vê se você vai querer mexer com isso. Vamos ver se ficou gravada, né? Vamos ver, né? Tem que ficar, tem que ficar. E vamos falar um pouquinho do... A gente falou, na verdade, né, já um pouco do caso da Meg, assim. Mas a Meg respondeu muito bem, né? Ela tem uma base alérgica, então as patinhas muito manchadas, o rostinho inteiro. E aí, só pra gente pincelar aqui um pouquinho sobre a alergia, que eu acho que é um tema bem importante, porque hoje, pelo menos 15% da população mundial de cães tem alergia, né? Tem o gene da alergia. E cada dia está se tornando mais frequente porque é o gene dominante. Então, se o pai tem, vai passar para os filhotes e isso Sim. tende a aumentar muito. Então, alergia, gente, muitas pessoas acham que coceira é só quando coça com a pata, mas não. Lamber o meio dos dedinhos é coceira. A chance de ser alergia é muito, muito, muito grande. Cão que lambe pata por estresse é 1 em 100, uma quantidade muito pequena. Se o seu cãozinho tá lambendo as patas, fica de olho, perceba se isso está se intensificando. Se estiver lambendo muito a pata, procure o dermato, tá? Primeiro, porque esse pelo pode queimar, né? Então, quem se incomoda com a lágrima ácida vai se incomodar também com um pelinho ali manchado nas patas. Mas é um desconforto, né? Ninguém gosta de sentir coceira. Então, lamber as patas acho que é o clássico, né? Do cãozinho alérgico. Otites com frequência. Muita gente acha que ter otite, dor de ouvido, animal não incomoda, chacoalha, a orelha fica vermelha. Acho que é uma coisa isolada, que é uma predisposição do animal. Mas otite é 90% das vezes alergia. Tem relação com alergia, se for dos dois lados, né? Se for um lado só, aí tem que investigar melhor. Mas otites de repetição, que vai e volta, procurem um dermato. Se for alergia, já resolve. Se não for, quem cuida da orelha dos pets na veterinária é o dermato também, tá? Precisa investigar. Otites que não se curam ou que se repetem com muita frequência pode levar os animais à surdez, pode dar uma otite média, pode fazer uma meningite ali, né, de consequência. Então, esses dois é para vocês ficarem sempre de olho, que eu acho que são os mais clássicos. Mas, assim, esfregar o rostinho nas coisas para coçar também é um sinal de coceira. Arrastar o bumbum no chão, nem quase nunca é sinal de verme, porque a gente vermifuga demais os nossos animais, né? Animal que arrasta o bumbum com frequência. Você deu vermífugo uma vez, não resolveu, não adianta ficar repetindo vermífugo. Procura o dermato, que é coceira também. Por que eu tô falando da alergia? No caso da Meg, tinha um processo alérgico ali bem intenso, sim, né? Então ela tinha lesões já no corpo todo. E se a gente não controlasse isso, ela ia ser uma cachorrinha que ia ficar com aquela pele grossa, ia ficar com a pele, com aquele cheiro forte, a pele ia escurecer. A mancha seria o menor dos problemas, né? Porque a questão da saúde ela foi para você com otite, com a lambedura de patas e com as manchas. Exatamente. A Meg, se eu não me engano, ela tinha... Porque assim, na nossa flora, né, na pele, tanto dentro quanto fora do ouvido, a gente tem uma microbiota enorme que vive ali, que faz parte, né, que compõe a nossa pele. Então, a gente tem vários tipos de bactéria. Quando a gente tem um cãozinho com otite, a gente pode achar um funguinho que mora na pele, mas que multiplica demais. Tem uma bactéria que é mais frequente da gente ver.
E tem uma outra bactéria, que é a bactéria em bastonete, que é uma bactéria mais compridinha. Essa bactéria a gente não vê com tanta frequência, ela não tem tanta facilidade de se multiplicar. Quando a gente encontra, a gente tem já, dependendo do tempo que isso vem se alongando, risco de ter uma ruptura da membrana do tímpano. E se a gente, né, não percebe, ou se a gente usa o tratamento errado, a gente pode causar surdez. Né? Então, olha só como que é importante a gente entender que a otite é um sinal de alergia e que se a alergia, a base não for controlada e a otite se repetir, o animalzinho pode ficar surdo. Né? Então, aí a gente já muda um pouco de lado, a gente se preocupa com a lágrima e não percebe a importância, né, além da mancha, de controlar essa questão. Gente, cão que se coça, eles não têm qualidade de vida, não tem qualidade de vida. A Meg melhorou muito a pele, né? Hoje a gente faz o controle dela com os banhos, a hidratação, preventivo de pulguinha. Tá ótimo. De vez em quando aparece uma lesãozinha ou outra, a gente corre, já faz uma intervenção para que essa inflamação não se espalhe, né? Não fique generalizada e não corra o risco da mancha voltar. Porque, né, no caso da Meg, a base era alérgica. Se a gente deixa essa crise avançar demais, inflamar demais essa pálpebra, que também é um ponto-chave do cão alérgico, essa mancha poderia voltar. Então, a Célia sempre fica muito ligada. Apareceu uma feridinha, apareceu uma outra bolinha, a gente já conversa, a gente já se fala, pra gente resolver, para que a gente não precise fazer uma nova intervenção grandona, né? Porque no começo foi mais demorado mesmo, né? Olha lá. Ai, que bom. Daqui. Então, ai, que bom, doutor. Foi muito bom falar com você. Também tem mais alguma coisa para passar? Eu acho que não. Acho que eu acho que é basicamente isso mesmo. Então, para quem queria te conhecer, essa é a doutora que tratou a Meg. Deixou a Meg linda, a princesa. Né? E como que o pessoal te procura, doutora? Então, aqui no meu Instagram, o que eu puder ajudar, quando dá, eu apareço por aqui, mas aqui na correria, nem sempre eu consigo dar o suporte, né, que todo mundo precisa. Você atende onde? É fora de São Paulo, né? Eu estou em Uberaba. Eu atendo em Uberaba, então hoje a gente só pode atender presencialmente, né? Online a gente não pode fazer atendimento de pacientes que não tenham passado com a gente recentemente. Então, os pacientes, né, de Uberaba eu atendo por aqui e em Uberaba, gente, não tem muito o que fazer. Eu não vou mais tanto para São Paulo, antes eu ia mais, agora eu já estou mais por aqui, muito longe. Mas quem precisar de indicação de bons profissionais na cidade de vocês, podem me mandar no direct, que se eu puder, se eu tiver algum contato de confiança para encaminhar vocês, eu passo sem problema nenhum. Né? Que eu acho que o mais importante é a gente poder se dedicar na causa aí. Né? Procurar o profissional realmente, mas se alguém precisar de indicação, a gente corre atrás aqui. Eu peço para os colegas também. Então tá bom. Certo? É vetdermato.erica. Isso. Aí, pessoal, quem queria, ó, vetdermato.erica, né? Isso. Só tirar dúvida, né, para alguma coisa assim, mais simples, está disponível. Exatamente. E tá ótimo. Isso, gente. Vamos ver se ela vai ficar gravada, né? Vamos ver. Se der tá certo, bom, eu doutora. posso que eu encontrar ela aqui. Vamos ver se a gente marca alguma coisa para você falar bem de alergia. Vamos marcar assim, que esse assunto é bem longo também, mas é muito importante. Tá bom, doutora. Tá bom? Um beijo no seu coração. Beijo pra vocês. Um beijo para também. todos da Meg aqui. Beijo. Né? E é muito bom estar aí junto com vocês. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, amei, viu? Ai, beijo que bom, pra vocês. também. Na pequena. Amém. Tchau, tchau. Beijo.